Olá, meu nome é Evelyn, como eu já havia dito ontem, e hoje nós vamos continuar o estudo da nossa lição, estudando o segundo tópico, que tem o título A Solução é Encontrada. Só para recapitular, nós estudamos ontem o versículo 1 de Atos capítulo 6, e lá nós vimos que Satanás ele despertou as suspeitas de que as viúvas gregas não estavam recebendo uma boa assistência dos discípulos. E ele fez isso porque sabia que, a menos que a igreja estivesse unida em um só propósito de servir a Cristo e pregar o evangelho ao mundo, ele não teria sucesso. Agora nós vamos continuar o nosso estudo. E a letra A de segunda-feira faz a seguinte pergunta: o que devemos aprender do plano proposto para evitar que os apóstolos fossem afastados da tarefa de levar a mensagem do Evangelho ao mundo? Aqui no versículo 6 e no capítulo 6, no versículo 2 a 4, está escrito assim: E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, os apóstolos tinham a plena convicção de que eles não poderiam deixar de pregar o evangelho para dar uma melhor assistência às viúvas. Isso era muito importante, com certeza. Porém, o foco principal é pregar o evangelho. Então, eles fizeram o seguinte plano. Eles iriam escolher 7 homens que fossem cheios do Espírito Santo para dar uma melhor assistência a elas. E isso me lembrou muito o fato de Moisés, antigamente, lá no Antigo Testamento, quando ele estava muito sobrecarregado e Jetro, seu sogro, deu um conselho muito valioso. Essa passagem se encontra em Êxodo, capítulo 18, versículo 19. E vou ler mais outros versículos adiante. Diz assim: Ouve-me agora, eu te aconselharei, e que Deus esteja contigo. Deves representar o povo diante de Deus, a quem deves levar as causas do povo. Ensina-lhes os estatutos e as leis. Mostra-lhes o caminho em que devem andar e as obras que devem praticar. Além disso, procura dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens confiáveis e que repudiem a desonestidade, e coloca-os como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que eles julguem o povo todo o tempo, e que levem a ti toda causa difícil, mas que eles mesmos julguem toda causa simples. Assim aliviarás o teu fardo, pois te ajudarão a levá-lo. Então, esse conselho de Jetro, dado a Moisés, também foi usado aqui no Novo Testamento, que é dividir o trabalho, porque os servos de Deus não devem ser sobrecarregados, mas sim todos dividirem o trabalho e cada um cumprir sua missão para cumprir o grande propósito, que é levar a mensagem ao mundo. E no segundo parágrafo da nota, complementa dizendo assim: é um grande erro manter um ministro dotado de poder para pregar o evangelho, trabalhando constantemente em assuntos de negócios. Aquele que apresenta a palavra da vida não deve aceitar muitos fatos. Então, o que nós aprendemos disso? Que cada um deve cumprir sua missão, aliviando os fardos uns dos outros. Vamos então agora para a letra B, que diz assim: como a igreja reagiu à ideia e que benefício resultou disso? No versículo seguinte, de Atos 6, versículos 5 a 7, diz assim:
E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, a igreja ela ficou muito contente com essa decisão de dividir os cargos. E que benefício resultou? Foi que a palavra de Deus crescia de forma muito grandiosa. Na primeira parte da nota, diz assim: a nomeação dos 7 para assumirem ramos especiais da obra se mostrou uma grande bênção para a igreja. Esses oficiais deram atenção cuidadosa tanto às necessidades individuais quanto aos interesses financeiros gerais da igreja. Então, nós devemos lembrar que assim como um corpo ele é constituído de vários órgãos e cada órgão tem sua função, assim também nós como igrejas, cada um tem a sua função a exercer. E se nosso objetivo, se nosso propósito maior for servir a Cristo de todo o nosso ser, de todo o nosso coração, a obra avançará.